Olá a todos e a todas. Visitem então o site www.teravestibulares.com. Aqui é Rodrigo Berratti e eu vou falar um pouco para vocês de como a relação histórica e geográfica na prova do Enem. Então a gente vai ver isso agora nessas questões. Vamos lá, vamos resolvê-las. Bom, um dos primeiros casos aqui que a gente vai ver, que são extremamente importantes, são as questões de 26 a 33. Caso a caso a gente vai resolver. Vamos lá. Questão 26. Questão 26. Quando ninguém duvida da existência de outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem é uma passagem. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente, esperando a ressurreição, pois nada se detém e tudo continua na eternidade. Perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provocação aterrorizante, um trampolim para as trevas do desconhecido. WG, ano 1000 a 2000, na pista dos nossos medos, São Paulo, Unesp, 1998, adaptado. Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de... Bom, se a gente analisar o texto de Jorge, o nome dele é Jorge Duby, né? No texto desse cara, desse autor, é importante a gente perceber então que encarava a morte, o homem da Idade Média encarava a morte como a existência de um mundo espiritual, né? Então, Idade Média, vou colocar aqui para você anotar no seu caderno. Então, na Idade Média, a morte era espiritual, vamos pensar assim. Tinha um tom espiritual, um momento de transição, né? Momento de transição. Já no caso, não como um fim, não como acabado. Nos dias atuais, a perda de um sentimento mais religioso modificou a representação social da morte, pois ela passou a ser associada às trevas. Então, atualmente, em alguns casos, isso é a análise do texto. Ó. Então, perda religiosa fez da morte uma provocação aterrorizante, trampolim para as trevas do desconhecido. Atualmente, a perda de religiosidade. Isso é o texto desse cara, né? Dizendo então que tem uma ligação com as trevas, com o desconhecido. Isso, na verdade, é uma análise textual. O que você vai fazer é uma análise de texto. Bom, comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor, estou falando para você analisar o autor, considera que houve um processo de transformação das representações sociais. Então, aqui no caso é isso. Tá? Não é mercantilização das crenças religiosas, disseminação do ateísmo, diminuição da distância entre saber científico e eclesiástico e amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. Não. B. Transformações das representações sociais, aqui no caso da morte. Tudo bem? Continuando, a questão 27. Houve então uma análise. Aqui, primeira questão, análise de texto. Na segunda, o edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. A moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução difundida, os encargos públicos aliviados, a economia assentada, como deve ser,
sobre uma rocha, o nó górdio da lei. Continuando aqui então, o nó górdio da lei sobre os poderes não contado, mas desfeito. Tudo para uma simples ideia de arquitetura. Bom, essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o poder da disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismos. Estrutura arquitetônica do panóptico, conforme foi proposta por Jeremy Bentham. O edifício circular, os apartamentos dos prisioneiros ocupam uma circunferência. Você pode chamá-las, se quiser, de celas. Esse aqui é o prédio do Jeremy Bentham, foi projetado por ele. Isso foi projetado em 1791. Aqui ele na prática em Cuba, 2005. E aqui o prédio por dentro, como seriam então as celas em volta de um mirante interno, né? Bom, você pode chamá-los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-los, se quiser, de alojamento do inspetor. A moral foi reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução difundida, os encargos públicos aliviados, a economia assentada como deve ser, sobre uma rocha, o nó górdio da lei sobre os pobres não cortado, mas desfeito, tudo por uma simples ideia de arquitetura. Jeremy Bentham, o Panóptico, Belo Horizonte, Autêntica 2008. Essa é uma proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o poder da disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismos. Então é uma estrutura arquitetônica do panóptico, final do século XIX, também final do século XVIII, vocês podem ver aqui, né? 1791. Esse foi um desenho do Wiley Havley, né? Então, aqui o desenho de Havley. Em 1791. E aqui os projetos de Jeremy Bentham, que também criou então o panóptico, que em inglês é panopticon, né? Essa ideia de olhar tudo. Pan quer dizer olhar, opticon, olhar, né? Olhar do todo. Interessante essa análise dessa questão, que é uma questão de cunhos sutis. Então, ó, depois exercido preferencialmente por mecanismos sutis que adestram os corpos no espaço e tempo por meio de olhar como instrumento de controle. Então está sempre olhando tudo ao mesmo tempo. É uma ideia inovadora nesse sentido, mesmo sendo antiga. Bom, não é religiosa, ideológica, repressiva nas relações de dominação, não. Conceitual. Aqui é sutil, por olhar como meio de controle. Então, o olhar do todo como controle da disciplina. Interessante. Isso foi construído mesmo lá em Cuba. Bom, fundados na vigilância e repressão, bem como no controle dos corpos. Então está aí uma penitenciária. Questão 28. Vida social sem internet? Pro-blogger, blogueiro profissional. Você está no Orkut? Estou. E no MSN, no MySpace, no Facebook, em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Tirando um sarro, né? A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque no caso, a utilização cada vez mais ampla das novas tecnologias de telecomunicação, internet, tem gerado então um paradoxo da globalização. Por um lado, as redes sociais criadas na internet
viabiliza maior aproximação entre indivíduos. Por outro lado, as relações pessoais ficam comprometidas. Né? Então é essa a relação então, da internet, que ao mesmo tempo aproxima e ao mesmo tempo distancia as pessoas. A ideia é essa desse texto. Então a resposta é A. Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. B. Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. B. Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares. Escreve não. Com precisão das sociedades modernas no mundo globalizado. Concebe a rede de computadores como espaço mais eficaz para a construção. Também não. Questiona, né? Um questionamento. Bom, que análise da charge, né? Análise da charge em questão. Essa charge, ela vai representar então a letra A. Oi, pai. Tô no meio da aula aqui. Oi. Bom dia, fala. Não, já interrompi. Não interrompi. Ah, tá legal, pai. Eu imagino, o calor, né? Consegui parar a aula aqui. Muito quente, né? Ah. Deixa eu fazer as outras.